Olá, amigos e amigas, boa noite para todos, para todas. Começando hoje a nossa aula número 33 sobre as fobias, e vamos ver que Joana de Ângeles nos propõe algumas reflexões interessantes, porque sempre acrescentando a perspectiva que a psicologia espírita nos oferece para os mais variados transtornos. E ela começa afirmando que os transtornos fóbicos ou os medos exagerados constituem sintomas neuróticos compulsivos, nos quais surgem esses pavores, muitas vezes destituídos de motivos reais em relação a determinados objetos ou situações, consequentemente encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. E, certamente, agem como fatores causais ou desdobramento das fixações em vivências reais que tivemos ou que já foram experimentadas em algum momento da nossa vida, quais a que se diz respeito, por exemplo, àquela angústia no peito que as pessoas normalmente sentem. Já em outras circunstâncias, podem ser decorrência de um medo infantil, né? De algo que aconteceu na infância e que não foi devidamente superado em relação a animais os mais diversos, ratos, por exemplo, aranhas, répteis, a própria escuridão, né? Que traz consigo, às vezes, aquela questão dos fantasmas, e isto tudo está impresso em nosso inconsciente mais profundo pelas histórias que nos foram contadas no passado, né, e que acabam ainda hoje repercutindo na nossa vida presente. Então, do ponto de vista psicanalítico, pondera Joana, essas fobias decorrem de um perigo interno, né, em função das pulsões, ou o medo, né, da explosão da pulsão que nós trazemos conosco e a sua planificação, no objeto em que se fixa. Portanto, acaba sendo uma espécie assim de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro de qualquer situação que, porventura, consiga substituir. Então, a nossa aprendizagem, de qualquer forma, ela nos proporciona determinadas experiências que pode transformar-se em medo e dando lugar a inumeráveis estados fóbicos cujos nomes correspondem, né, àqueles mecanismos pulsionais que o geram. E aí ela vai citar vários e vários exemplos, no caso, por exemplo, a claustrofobia em relação a lugares fechados, há pessoas que ficam muito incomodadas, inquietas, têm medo, pavor de locais fechados, como shoppings, elevadores e assim por diante. Agora, a fobia, né, que é o medo de espaços muito abertos, a oclofobia, que é o medo de multidão, a carofobia, medo de insetos, necrofobia, que é o medo de cadáveres, a e zoofobia, medo de animais de uma forma em geral, né? Às vezes há pessoas até mesmo que têm a chamada fotofobia, que é o medo da luz solar. E autofobia, que é o medo de si mesmo. E aí poderíamos então nos perguntar, né, de onde vem tudo isso? E é isso que ela busca aqui ponderar para nós, como já vimos, que pode ser uma questão, conforme a psicanálise oriunda das nossas pulsões, pode ter sido uma experiência na fase infantil, que não foi devidamente digerida. Eu vou até um pouco mais longe, pode ser até algo que venha, né, daquele período chamado de perinatal, quando o ser ainda está no ventre,
no ventre materno. Recordo-me de uma situação com a mulher que ela tinha verdadeiro pavor de borboletas, né? E borboleta é um inseto bonito que não faz mal a ninguém, mas era um pavor de morte. E num trabalho terapêutico de regressão a vivências passadas, ela retornou ao período infantil, quando ainda bebê, no berço, em seu quarto, as janelas abertas, o cortinado do berço aberto, e houve uma revoada de borboletas invadindo o quarto, invadindo o berço. Então aquilo se fixou na sua memória, e apesar de bebê, ela guardou consigo esse pavor, né? eh, de borboleta. Então, não podia ver uma borboleta que o medo estampava na sua face, conseguindo até mesmo em muitas circunstâncias, paralisá-lo. Então, quando a gente busca aprofundar a investigação, né, em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos, nós vamos encontrar sempre o espírito, e é esse ser imortal ocupando um corpo atualmente através da reencarnação, né? Entre esses fatores causais, quando houve, segundo Joana de Ângeles, comprometimentos morais e emocionais decorrentes de situações lamentáveis e ações deploráveis contra o seu semelhante, o seu próximo, ou contra até mesmo a sociedade, mediante determinados atos que poderíamos nominar como criminosos ou odientos e que foram experienciados em algum momento reencarnatório de uma vida anterior. Então, as circunstâncias e as ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis do inconsciente profundo da pessoa, porque normalmente rechaçados pela consciência, no desejo de bloquear aquelas reminiscências dolorosas, apagando as imagens infelizes e perturbadoras, mas que vão ficar devidamente arquivadas no seu inconsciente profundo, podendo então essas memórias serem levadas para uma próxima existência, uma próxima reencarnação, graças ao corpo espiritual ou perispírito. Daí porque, muitas vezes, em determinadas situações, a pessoa tem medo sem saber justificar muito bem o porquê do medo daquela situação, ou daquele animal, ou daquela experiência diante de si. E tudo isso é uma decorrência natural, né, da lei de causa e efeito, onde as ações hediondas praticadas acabam sempre ficando nos depósitos da memória da pessoa, mas essa memória integral, que pertence ao espírito como ser imortal que é. E aí, na atual reencarnação, por isto ou por aquilo, acaba, vamos dizer assim, subindo a consciência essas memórias na forma das fobias ou dos medos. Daí porque, muitas vezes, quando surge diante de tais atos o arrependimento, que acaba se impondo, faz com que essas lembranças sejam evocadas e revivenciadas. Mas veja, tudo isso com o objetivo sempre de cura, de solução, e não para fazer a pessoa sofrer por sofrer. Porque tudo aquilo que trazemos armazenado nesse nosso inconsciente profundo, nessa memória integral, quando força a porta para vir para a área consciente, tem o objetivo de, normalmente, sofrer um ressignificado, nos liberar daquela energia, né, que poderia ser considerada como uma zona doente em nosso inconsciente, né? É interessante a imagem que Jorge André usa nos seus livros,
quando ele chama que nesse nosso inconsciente encontra-se aquilo que ele chama de núcleos em potenciação, né? E esses núcleos, de uma certa forma, muitas vezes estão adoentados. E, como ele próprio diz numa outra oportunidade, que normalmente as doenças que se apresentam no nosso corpo, eu diria também na nossa mente, são energias deletérias que buscam ser evacuadas do nosso ser para que nós logremos a cura integral. E, adiante dessa realidade, vem, consequentemente, de uma maneira inevitável, a mesma consciência que estabelece o sofrimento defluente desses resultados negativos do nosso passado, fazendo com que, assim, nós operemos o nosso resgate. Como já vimos aqui em outros estudos, é o mesmo caso para a questão, muitas vezes, né, quando não há uma causa propriamente atual para a ansiedade, a depressão e transtornos outros trazidos de outras reencarnações e que aguardam o momento propício para eclodir. Ou então tem um fator desencadeante na vida atual, que é, no caso aqui das fobias, você ver o inseto, você ver o animal, ou reviver uma situação parecida com aquela que está nos seus arquivos mais profundo, desencadeando então todo um processo doloroso para que o indivíduo possa fazer o devido resgate e assim ajustar as suas energias internas para que possa obter plenitude, para que possa obter a devida reparação dos males que foram produzidos em outros instantes, em outros momentos, quando então trilhava o caminho da inconsciência, da inconsequência e assim por diante. Porém, nem sempre o processo ele se apresenta fácil em razão dos sentimentos daquele que porventura sofreu os efeitos da nossa ação. Aqui, eh, como em outras situações emocionais, surge a interferência de ordem obsessiva, de ordem espiritual, daqueles que nós ferimos, daquele que nós lesamos de alguma forma, e que, se vendo fora do corpo, percebe que não morreu. E aí começa uma jornada de busca de vingança pelas próprias mãos, aproximando-se por uma questão de sintonia, de afinidade, daqueles que foram os causadores dos seus sofrimentos, fazendo-os então, na sua percepção, pagar por aquilo que eles acham que lhes é devido. E é por isso que muitas vezes o ofendido não consegue elaborar bem a questão, não perdoa, em outras palavras, não aceita as desculpas apesar do arrependimento da pessoa que porventura lhes tenha prejudicado e não estão de forma nenhuma dispostas, pelo menos no momento, a perdoar, e aí desencadeia essa ação obsessiva, como chamamos, gerando naquele que lhe foi algoz angústia, né? Muitas vezes desespero, aflição, porque não se encontra devidamente preparado para a, a renovação moral como se deveria ser e que acaba tombando nas malhas do sofrimento até que consiga transpor essa barreira através do arrependimento, através da busca do entendimento do que lhe acontece, ou quando de fato ocorre o perdão por parte daqueles que lhe foram vítimas. Então veja você que a simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia as lembranças inconscientes que se transformam, consequentemente, em medo e logo depois em pavor, sobretudo sob a ação dessas mentes desencarnadas na busca de vingança. Porque como há uma sintonia, como há uma afinidade,
aquele que nós nominamos aqui como obsessor consegue, de uma certa forma, através de clichês mentais, de figuras mentais, estabelecer o pavor naqueles que foram os seus algozes do passado. É por isso que, em determinada circunstância, até a criança, né, na fase infantil, no caso, o indivíduo na fase infantil, né, quando são detectados determinados animais ou circunstâncias que desencadeiam essas reminiscências, e isso, consequentemente, amplia mais ainda as possibilidades da interferência espiritual de ordem obsessiva, criando situações muito difíceis de serem conduzidas e estabelecendo um verdadeiro pavor naqueles que as sofrem, independente da idade que se tenha. Porque aqui não podemos perder de vista que o ser é um espírito imortal, independente da idade que se esteja, porventura, no corpo. Daí porque, além da questão das tradições culturais de cada povo, né, que acaba incutindo determinado medo com relação a algumas coisas que nos cercam, nós vamos acrescentar sempre essa interferência espiritual, aproveitando-se sempre das matrizes que o indivíduo já traz consigo. E é por isso que as angústias que são decorrentes do medo de situações, de animais, de insetos, né? E que são totalmente destituídos de perigo, é um efeito, poderíamos chegar a essa conclusão com a nobre mentora, de culpa daqueles gravames praticados e não resolvidos, né, pelo nosso self, pelo nosso eu maior, e que desperta para a necessária recuperação. Em outras palavras, é tipo assim, toda situação dolorosa que nós experienciamos de alguma forma, inclusive aqui os medos, na verdade, traz consigo, na verdade, o objetivo, repito, de obtermos cura, tá? É essa energia deletéria querendo, querendo sair, precisando então dessa drenagem para que nós consigamos a tranquilidade de consciência e assim por diante. Então, imaginemos aquela ferida, aquela bolsa purulenta no corpo, né? E que às vezes ela vai inchando, tornando-se muito dolorida, e às vezes você precisa chegar ali, fazer um furo, drenar, limpar. Imaginemos isso, né, no aspecto psíquico. É o que Emmanuel vai chamar no livro O Pensamento e Vida de enquistamentos psíquicos. Automaticamente, quando a gente busca evitar as situações afligentes, e a pessoa enferma busca negar-se ao enfrentamento com a consciência desperta e procurando manter nublada a razão, dessa maneira vai se evadindo, vai fugindo da devida reabilitação. Daí porque, muitas vezes, os fatores atuais que desencadeiam os transtornos fóbicos são resultantes dos impositivos divinos daquela lei de causa e efeito que geram circunstâncias nas quais o indivíduo infrator das leis é convidado ao refazimento, à recuperação da ordem e do equilíbrio que foram perturbados em algum momento da sua história evolutiva pela sua perversidade nos trânsitos das encarnações passadas. Daí porque a situação da saúde real, ela decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromissos negativos e de condutas reprocháveis. Enquanto nós não fizermos essa liberação, vamos estar sempre de braços dados com esse ou aquele tipo de problema, seja na área das emoções, na área mental ou na área física propriamente dita. E como ninguém alcança os altos cimos de um monte sem aquela viagem difícil,
da subida, buscando deixar as baixadas, é natural que o desafio de ascensão moral, espiritual, né, solicite de todos nós esse esforço pela subida. Daí porque, quando se comete, portanto, algum tipo de abuso, uma nova oportunidade surge com a carga de suas consequências, exigindo a devida reparação. Então, é assim a dinâmica da nossa vida evolutiva, mediante a atuação da lei de causa e efeito em todas as nossas existências. O espírito, destino final é a plenitude, né? É aquela situação de integração com o, o, o divino. E lhe está reservada desde sempre, desde o início da sua jornada. A questão é o tempo que nós levaremos para conduzir essa integração, essa realização, né? Como Paulo costumava dizer, no início eu tenho um espinho na carne, no final de toda a sua trajetória gigantesca de lutas consigo mesmo para aperfeiçoar-se, ele vai dizer: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Em Deus nós somos, em Deus nos movemos, em Deus nós existimos. Então havia uma integração completa dele com a criação, com o divino, ao ponto de ter resgatado as suas pendências naquela existência e que foram erros clamorosos, né? E com a, a divulgação do evangelho como ele fez, ele conseguiu numa existência o que Emmanuel diz que nós levaríamos dezenas e dezenas de existências para lograr. Então, a fobia é uma perturbação que acaba acontecendo da nossa ansiedade comum, apresentando-se de uma forma expandida e totalmente irracional, porque normalmente quem vivencia uma experiência de medo está com a sua ansiedade à flor da pele e assim por diante. É bem verdade que hoje nós não vivemos mais determinados perigos que vivíamos no tempo mais primitivo, quando estagiamos em reencarnações passadas, tendo que enfrentar feras, tendo que enfrentar a noite e assim por diante. Então, hoje, dentro da vida, dentro numa cidade, nós não precisamos ter medo de um leão, de um tigre, não precisamos ter medo propriamente da noite, graças à presença da luz elétrica. Mas, mesmo assim, como os registros estão no inconsciente, por exemplo, com relação a animais, mas a gente pode ter um verdadeiro pavor em se falar e visitar, por exemplo, um jardim zoológico. Ou então, se nós vermos algum animal que é a causa da nossa fobia em alguma área específica da, da cidade, independente de o animal ser perigoso ou não. E aí esse medo assume proporções cada vez mais intensas e graves, passando a estar presente em todos os momentos da vida da pessoa. Eh, Havia um estudioso no passado, John Locke, que supunha que as fobias estivessem associadas de uma forma fortuita a ideias perturbadoras, assim como acontece na infância, quando se narram histórias atemorizantes. Eu me lembro de uma música de Ninar, né, que se cantava para os bebês, que quando eu lembro disso hoje, é uma coisa assim assustadora, né? E algum tal de vocês talvez lembrem, né? Aquela boi, 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 boi da cara preta, vem pegar essa criança que tem medo de careta. Então, imagine essa criança imprimindo lá no seu inconsciente essa letra e esse medo, né? De boi. Então, ao ver um boi, ela vai se apavorar, vai se assustar. E também tudo isso tem a ver com as experiências que foram
vivenciadas por nós, não somente durante a existência, mas, por exemplo, os fenômenos acontecidos conosco no momento da morte. Basta a gente lembrar que, se nós somos espírito e estamos encarnados, já tivemos várias mortes. Então, o que aconteceria, poderíamos imaginar assim, com uma pessoa que hoje é encarnada e que, em reencarnação anterior, né, morreu afogada? Provavelmente essa pessoa vai desenvolver uma fobia com relação à água, o medo de entrar numa piscina, o medo de entrar no mar. Estamos colocando aqui como hipótese de estudo, porque não podemos fazer uma generalização. Então, a pessoa, por exemplo, que morreu e, na verdade, não estava morta, era muito comum isso no passado, nos casos de letargia, e a pessoa desperta dentro do caixão sem estar devidamente morta. E sem poder sair dali, o pavor que tem ou teria de locais completamente fechados. Mais uma vez, não podemos pegar aqui e generalizar e dizer que todo mundo que tem medo de elevador e que tem medo de lugar fechado teve esse tipo de morte, né? Para a gente usar o bom senso. Então, a pessoa, por exemplo, que morreu queimada, tem um verdadeiro pavor de fogo, pode desenvolver esse medo que se torna, na atualidade, tanto para a pessoa como para as que a cercam, totalmente ilógico, né? Então, a gente vê que alguns medos podem ser também resultado de alguns condicionamentos quando a gente foi vítima de alguma situação. Se a pessoa, por exemplo, veio a falecer ou a ter problemas muito sérios, sem precisar propriamente ter falecido, em função da picada de um inseto, da picada de uma cobra, o pavor que a pessoa tem daquele tipo de animal ou de inseto de uma forma em, em geral. E aí, eu brinco um pouco com isso, porque a maioria de nós, né, tem um verdadeiro pavor de barata, né? Já vi situações de parentes de subir na mesa, subir na cama, gritar horrores ao ver uma barata. E a barata é interessante porque parece que ela cheira o medo da pessoa. E quando você busca correr, ela parece que corre atrás atrás de você. Então, torna-se um verdadeiro escândalo. E eu brinco com isso porque eu fico imaginando assim: poxa, se nós já desencarnamos muitas vezes, né, e o nosso corpo entregue lá à Terra, nós tivemos aquelas experiências, talvez, de ter acompanhado a decomposição e as baratas ali presentes naquele processo de decomposição, né, do corpo. Então, a gente vê que isso é em decorrência de memórias que trazemos, mesmo que nós não nos lembremos do, do ocorrido. Daí porque, normalmente, o paciente da fobia, né, receia ser vítima de circunstâncias ou ocorrências que o leve a um constrangimento onde precise se expor, como é o caso daquelas pessoas que têm uma fobia social, medo de estar em público, o medo de pegar um talher para comer diante de outras pessoas, achando que os outros estão lhe olhando, o medo de falar em público e gaguejar, de sofrer uma humilhação indesejada e assim por diante. E aí nós poderíamos perguntar, ok, e qual a terapia que é proposta para essas questões do medo? Então, a depender da gravidade, a gente buscar um auxílio psicoterapêutico. Uma outra coisa que a Joana vai propor como terapia é o conhecimento da doutrina espírita, para que nós possamos nos perceber como um ser eterno em processo
evolutivo na Terra e que já tivemos várias e várias encarnações e que nós estamos tendo hoje uma outra oportunidade de ir enfrentando esses problemas de uma forma consciente e devidamente controlada, para que nós possamos, então, superar a dificuldade que, porventura, tenhamos diante dessa realidade que nós experimentamos hoje, o medo disto, daquilo, daquilo outro. Veja, aqui a gente está falando de um medo exagerado. Porque, por exemplo, se você vê um cachorro, né, na rua, cachorro grande, mesmo que seja manso, a gente tem um certo medo, né? Se você vê aquele cachorro miudinho e tal, você não tem nenhum pavor dele, a não ser que a pessoa traga consigo algo na sua memória integral e que, independente do tamanho e do tipo do cachorro, ela se apavora. Seria o mesmo caso. Se nós estivéssemos andando na rua e víssemos um leão solto, é natural termos medo, porque é o nosso instinto de sobrevivência nos falando. Daí porque os processos psicoterapêuticos, eles são de grande eficiência, no dizer de Joana de Ângeles, para se restabelecer a saúde emocional do paciente fóbico, trabalhando-lhe o inconsciente de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à sua saúde, à sua vida. E assim ela vai liberando essa energia daquele pavor que traz dentro de si para se fazer novas associações que serão capazes de melhorar a representatividade daquele tipo de animal ou de situação, lhe proporcionando bem-estar e autoconfiança. Em todos os casos, o paciente deve trabalhar-se interiormente, buscando introjetar, digamos assim, a sua capacidade de logicar e de ter bom senso, e vencendo pouco a pouco os medos mais simples e avançando no rumo das fobias perturbadoras, caso as tenha. É importante a terapêutica espírita, né, como sempre nos outros casos aqui apresentados, né, a terapêutica do participar de reuniões doutrinárias, assistindo palestra, novos conceitos de vida, melhorando a sua condição mental, aprendendo novos valores para a sua vida, assim como a terapia dos passes da água fluidificada, onde vai então percebendo a justiça das reencarnações na sua vida e aprendendo a lidar de uma forma resignada e tranquila com relação a essas dificuldades que se lhe apresentam. É importante aquela atitude positiva de confiança em Deus, de confiança nos bons espíritos ante as ocorrências fóbicas, porque, segundo Joana, isso é de um valor insuperável, porque vai oferecer resistência para quaisquer tipos de enfrentamentos emocionais, entre os quais as perturbações dessa ordem. Busquemos todos ficar com Deus e no nosso próximo encontro nós vamos conversar sobre o capítulo 18, sobre a coragem. Muita paz para todos e para todas.